Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência temos estudado a primeira carta do nosso tão amado apóstolo João. Hoje chegamos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 3, onde João prossegue dizendo: e nisto sabemos que o conhecemos. Então, nesse registro do nosso tão amado apóstolo João, está claro que existe um modo, uma maneira de reconhecer um cristão genuíno, regenerado, que nasceu de novo, foi inserido ao corpo de Cristo, justificado e adentrou em um processo de santificação. Alguém que anda com Deus, que desfruta de intimidade, relacionamento, comunhão, está em sintonia com Deus. Quando ele usa essa expressão, e nisto sabemos que o conhecemos, ele vai deixar bem claro a seguir como um cristão genuíno se comporta. Observe que ele está trazendo doutrina para a igreja ali no primeiro século, nossos irmãos e amigos que ali estavam, que criam em Cristo de todo o coração, naquela região da Ásia Menor, atual Turquia, e nós hoje, que estamos no contexto odierno, no século 21, nos dias atuais. Então, quando ele usa essa expressão, está bem claro que um cristão genuíno manifesta algumas características, algumas atitudes, e ele vai elencar quais são. E nisto sabemos que o conhecemos. Ele está trazendo doutrina para nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, e está ao mesmo tempo refutando a ideia equivocada daquele grupo ali, alguns até dentro dos arraiais, dentro da igreja, que trazia uma ideia de um conhecimento, algo tão somente conceitual, sem ter a clareza que o conhecimento bíblico genuíno tem por escopo, finalidade, alvo, nos conduzir à prática. E o praticar a doutrina de Deus, a sua palavra, os seus ensinamentos, andando como Cristo andou, fica bem claro que somos um cristão verdadeiro. Ao contrário de vivermos uma vida desregrada, dissoluta, vivemos diariamente buscando agradar aquele Deus bendito e precioso, Deus de toda graça, que muito fez por nós lá naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Então, irmãos, quando ele traz essa verdade, e nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? A Deus. Como eu já fiz alusão, reitero, para uma afixação da verdade, não é algo simplesmente conceitual, mas prático. Estudamos, examinamos o rolo sagrado, as sagradas letras, seguindo a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, para obedecer, viver os seus ensinamentos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então,
o nosso Deus, como ele já acabara de ensinar nos versículos anteriores a esse, ele é luz. E nós, como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, precisamos então refletir essa luz. Não há meio termo, irmãos. Ou somos de Deus, ou não somos. Ou temos comunhão com Deus, ou o desprezamos. Viramos as costas para Deus. Essa é a verdade que João aqui está nos ensinando. Então, nisto sabemos que o conhecemos. Como, João? Sabemos que conhecemos a Deus, que temos intimidade, relacionamento com Deus, estamos em sintonia com Deus, desfrutamos de comunhão com Ele, quando guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus é boa e perfeita. E nós que fomos alcançados pela graça mediante a fé, fomos feridos pelo Evangelho, a boa mensagem de salvação, a mensagem que dá vida a mortos, o plano bendito, elaborado por Deus Pai, colocado por Ele mesmo em execução. Nós fomos alcançados para viver em novidade de vida. Fomos arrancados do charco de lodo, o qual nós nos encontrávamos, e Deus nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, observe, irmãos, que ele está aqui estabelecendo as características de alguém que, assim como Enoque e assim como Noé, anda com Deus. Essa expressão andar com Deus tem por conotação desfrutar de íntima comunhão com Deus. Então, vai ficar aqui bem claro aquele que está em Deus e aquele que não está. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ele está aqui refutando aquele grupo ali de gnósticos, os docentistas, aquele grupo radical que ali estava, que estava ensinando que por intermédio do conhecimento eles poderiam chegar à perfeição de maneira que não tinham pecados. Se não tem pecados, não há necessidade de expiação, de perdão de pecados. Então, João está aqui deixando bem claro que o pecado é real, é uma realidade. E não podemos, se andamos com Deus, viver na prática do pecado. Claro que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas somos pecadores chamados ao arrependimento. Somos pecadores que temos aversão ao pecado. Quando acontece algum deslize, nos entristecemos. Porque tudo que queremos, irmãos, é que o nosso Deus tenha prazer em nós, agradar o nosso Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. E o pecado faz uma ruptura na nossa comunhão com o nosso Deus, que é santo, e tudo que nós queremos é estar em sintonia com o nosso Deus, desfrutando de comunhão, relacionamento com Ele. Então, João está aqui nos trazendo boa doutrina e refutando o ensinamento herético. Observe que o apóstolo João,
como os demais apóstolos, não recuavam meio centímetro para o ensinamento não bíblico. Não transigiam com ensinamentos não fundamentados biblicamente. Não faziam transações com os equívocos doutrinários na época. E nós devemos andar, irmãos, nas pisaduras dos apóstolos. Então ele prossegue: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, ele está dizendo aqui que obedece a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que toma tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, sobre as sagradas letras, buscando entendê-la para obedecê-la, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Então, todos que são filhos de Deus, por crerem em Cristo de todo o coração, amam a palavra de Deus e se posicionam na direção de obedecer a palavra de Deus. Fazemos uma aplicação prática das suas verdades à nossa vida. Cremos piamente, e não há uma poeira de dúvida em nosso coração, que a palavra de Deus é perfeita, pois veio de um Deus perfeito, o Deus criador dos céus, da terra e do mar. E o querer de Deus para a nossa vida, por intermédio da sua bendita e preciosa palavra, é o que queremos para pôr em prática. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, quando praticamos a palavra de Deus, fica claro que estamos calcado, fundamentado, plantado e arraigado em Deus. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Deus, também deve andar como ele andou. Irmãos, devemos ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso padrão, como nosso referencial. E precisamos viver como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu. Quando estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também o evangelho de João, ali está como o nosso Senhor agia em todas as situações que a vida ali apresentava. Como ele procedia, o seu andar, o seu caminhar, os seus ensinamentos estão ali no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, o 6, todo o 7, e no capítulo 8, ele desce do monte, terminando assim o sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Ali estão as nossas leis, irmãos. Ensinamentos para nós. Alguns ensinamentos que são escândalos para aqueles que ainda não foram regenerados, que não nasceram de novo. E para cumprir as leis do céu, é necessário ter nascido de novo. Não é possível cumprir da forma que o nosso Deus deseja que cumpramos a sua palavra sem ter nascido de novo. Porque a fidelidade, a obediência à palavra de Deus é por intermédio do Evangelho. Não é simplesmente, e é claro que existe um valor em ser um bom cidadão, uma pessoa de caráter,
pagador dos seus impostos, trabalhador, ser marido de uma só mulher? É possível viver uma vida dessa maneira, sendo uma pessoa honesta, justa, sem ter tido um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós conhecemos pessoas assim, mas não é essa a fidelidade, essa obediência que a palavra de Deus aqui está nos doutrinando, nos ensinando. É uma fidelidade, uma obediência, é um proceder a partir da transformação causada pelo Evangelho, que nos feriu. Nós fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé. A salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. A salvação não é pelas obras, e só é possível desfrutarmos de vida eterna uma vez tendo sido alcançado pelo Evangelho. E a partir do Evangelho, praticar boas obras, salvo pela graça de Deus mediante a fé, para as consequências, para as boas obras, para viver em novidade de vida, para amar a Deus e ao nosso próximo, esteja ele onde estiver, seja ele quem for, até aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. É a transformação que a palavra de Deus faz em cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição aqui nessa carta preciosa, a primeira do nosso tão amado apóstolo João. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, no nosso próximo encontro, estarei aí discorrendo aqui nesse mesmo capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Muito obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Por favor, meu Deus, peço uma bênção especial sobre a vida de todos, ó Deus, que estarão participando dessa exposição. Nós cremos em Ti. O Senhor é um Deus vivo, todo-poderoso, e não há uma poeira de dúvida em nosso coração que o Senhor é o mesmo que fez coisas grandes no passado e que é o Deus que nos ouve. Por favor, ó Pai, estabeleça a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas, ó Deus. Entregamos, ó Pai, esse dia ao Senhor e lhe agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus.